crackers, the candy. Boa tarde, galera. Hoje é domingo e eu decidi que o meu programa de domingo vai ser fazer carinho num monte de cachorro. Eu tô indo conhecer a Casa Dot lá na Vila Madalena, que é um café que tem cachorrinhos disponíveis para adoção. E aí você pode fazer visitação com eles, interagir com os bichinhos. Eu espero que dê certo. Se der, eu vou mostrar aqui. Torçam por mim. É quase inverno, então vocês vão me ver muito ainda com esse casaco, geralmente com uma blusa marrom embaixo. O café é uma delícia, o espaço é muito gostoso, é pet friendly, então se você tiver bichinho pode trazer. A comida é bem gostosa, eu pedi um bolo fit de banana, canela e nozes, uma delícia, e lindo, muito gostoso. Tudo muito bom, agora tem que comer rápido para ir visitar os bichinhos. Além do bolo fit, eu pedi um sanduba de ovos mexidos com aquela maionese japonesa e pão de miga artesanal. Olha o cardápio. Vários pratinhos vegetarianos e ovo-lacto vegetarianos. Só vim falar que eu dei a primeira mordida e é bom demais. Tem água pro seu bichinho e tem comida pra pet também. Dia 20. Vai demorar muito? Menos de uma semana, que hoje é domingo. E amanhã é Hoje, uma semana é um mês. ela não sabe. Meu Deus do céu, ai meu Deus. Ai. Todo babado, brinquedo, mas assim. É o que ele gosta. Você viu ele esperando pra ver se ela segura pra ele Sim. brincar? Olha a Nanã que tá procurando aí, ó. Tá, mas tá tudo bem, continua lindo. Tipo, ela pega Facebook. Eu não sou tão blogueira assim, não. Eu Você sou... sabe fazer pelo menos o mínimo, né? o mínimo assim. Luquinha, dá um sorriso aqui, ó. Olha aqui pra ela. Faz essa cara de... Mas você tá lindo, neném. Ai, já tá todo... Esse fim de semana eu assisti 2 filmes de terror. Aí você me pergunta por quê. E eu não sei te responder. Tem umas situações que eu tô me colocando assim que eu fico me questionando, querida, pra que você tá escolhendo passar por isso? Porque eu não gosto de ver filme de terror. Mas eu sigo vários canais que fazem crítica de filme. Um que faz crítica, outro que fala de storytelling, outro que conta filme.
E eu vi muita gente elogiando Obsessão. Eu realmente gostei muito, me diverti muito durante as 2 horas do filme. E hoje eu fui assistir Backrooms, que eu fiquei com medo, sim. Falaram que, não dá tanto medo e tal. Não dá pra você, querido, que não vai no cinema sozinho. Eu fui e fiquei com medo. Mas sabe onde eu também fui hoje? Sabe? Porque eu contei aqui antes de sair. Lá no Café dos Animaizinhos, dos bichinhos, e deu muito certo. O café é delicioso, tá? Eu não tomei café mesmo. Já era final da tarde, aí eu pedi um suco da casa de uva verde com capim santo. Tava gostoso. Não é o meu favorito, mas tava bom. Eu pedi um bolo fit de banana com canela, que era o bolo que não tinha lactose. Eu gosto muito desse bolo, então eu achei bem gostoso. Um bolo com nozes, assim, com várias castanhas. E tinha uma flor em cima. O bolo lindíssimo, mas além de muito bonito, ele tava muito saboroso, muito bem feito. E pedi um sanduba, que esse sim foi meu favorito. Eu amo patê de ovo, sabe? O ovo mexido assim, geladinho. E aí ele tava misturado com aquela maionese Kewpie. Eu não sei como que pronuncia, se você souber, me conta. Vou pesquisar na internet. Mas é aquela maionese japonesa que deixa tudo muito bom. Nossa, uma delícia. E bem servida a comida. Não é tão barato, né? A gente sabe, mas tava bem gostoso mesmo. É um lugar que vale a pena ir pra comer. E, além de tudo, no primeiro andar, você pode pagar R$25 e passar meia hora fazendo carinho em cachorro que tá disponível para adoção. Mesmo que você não vá adotar um bichinho, o ideal é você ir lá escolher o seu filhinho para levar para casa, para ser a sua família. Mas mesmo que você não vá adotar, como é o meu caso, você pode ir lá, ficar meia hora com eles. O segundo andar é de gato, o primeiro andar, que é o que eu fui, que eu sou cachorreira, é o andar de cachorrinhos. E aí eu fiquei lá fazendo carinho nos bichinhos. Eles me convidaram para ser voluntária, então talvez eu volte lá como voluntária da próxima vez, que eu vou amar. Mas o ambiente é muito gostoso, é muito bonito, muito agradável, as pessoas são muito agradáveis. O atendimento tanto do café como do andar da visitação dos animaizinhos é excepcional, assim, as pessoas muito legais. É um ambiente bem gostoso mesmo, que vale muito a pena ir conhecer. Foi a minha primeira vez. Eu recomendo demais para quem for de São Paulo, tiver acesso fácil aí à Vila Madalena. Agora eu vou tomar uma coquinha bem gelada, vou tomar um banho bem quentinho e vou dormir, que eu tenho que acordar cedo, que amanhã é segunda, a gente tem que trabalhar. Então, um beijo, até já já. Não filmei nada de manhã, mas nessa segunda-feira estamos tendo um dia longo. E a pilha de livros está só aumentando. Comprei um ontem que estava na promoção na Martins Fontes, do Schopenhauer. Tá ali na pilha. E hoje chegou um do Marco G também. Não Lugares do Marco G, depois eu mostro. Hoje eu quis fazer esteira, porque eu gosto de andar, porque eu preciso voltar para os meus treinos, mas eu também preciso ler. Então eu me vi na obrigação de ser performática e li 18 páginas de 100 anos de solidão na academia. Mas esse livro é tão bom que não dá nem pra sentir o tempo passando. Eu só comecei a sentir mais o tempo no final, porque eu fiz bolha no meu pé. Agora eu queria falar de outro assunto, eu vou tentar ser breve. São 2 assuntos num só, mas você já vai entender. Quando eu comecei a fazer, quando eu voltei a publicar aqui, né, nesse canal, a minha pretensão era postar um vídeo por semana. Que eu acho que é um ritmo que eu consigo manter, é razoável, tem uma certa frequência ali. E ainda não é uma coisa, né, muito trabalhosa. Mas algumas circunstâncias me levaram a postar 2 vídeos por semana, por quase um mês. Até que no começo de junho, eu viajei pra praia. Eu sabia que eu ia ficar uns dias sem gravar, era aniversário da minha mãe. Eu gravei uma coisa ou outra pra depois colocar nesse vlog aqui, mas eu sabia que eu não ia gravar vídeo. Eu me planejei, me matei. Eu lembro que teve uma sexta-feira que eu trabalhei e aí eu fui dormir eu fui dormir 2 horas da manhã, da madrugada de sexta pra sábado, porque eu tava gravando um vídeo que ia ser postado na semana em que eu ia estar na praia. E aí no sábado seguinte eu acordei 4h30 da manhã pra gravar outro vídeo que também seria postado durante essa semana em que eu estaria fora.
porque eu tinha alguns compromissos no fim de semana, eu não consegui gravar mais pra deixar vídeo de gaveta, e aí foi por isso que na semana passada nós não tivemos vídeo aqui nesse canal. Eu não sei quando ainda que esse vlog vai pro ar, mas a gente ficou uma semana sem vídeos aqui, que seria a 4ª semana de conteúdo. Porque um monte de coisa foi acontecendo, foi se acumulando na minha vida, e depois que eu voltei da casa da minha mãe, eu também não consegui gravar. Eu tô de TPM, os últimos dias foram difíceis pra mim, muitas coisas aconteceram mesmo emocionalmente, coisas boas, coisas ruins. Teve vários dias em que eu pensei, preciso gravar, tem um monte de coisa, tem uma lista de assuntos que eu queria falar aqui, mas durante vários dias na minha cabeça era como se estivesse em branco, sabe? Como se eu não tivesse nada pra dizer. Eu tenho muito a dizer, na realidade, mas era como se eu não conseguisse organizar os meus pensamentos pra botar eles pra fora. Eu não conseguia organizar um discurso pra sentar aqui e gravar um vídeo. Então, eu prefiro não gravar. Se for pra falar qualquer merda, né, eu prefiro não fazer. Eu venho aqui ligar a câmera nos momentos em que genuinamente eu me sinto à vontade pra compartilhar coisas e falar. Nem que eu acabe falando alguma besteira, mas acho que deu pra entender. E aí, nesses dias em que eu não tava legal, eu não gravei. E como eu não tinha uma gaveta grande de vídeos, a gente ficou um tempinho aqui sem postagem e tudo mais. O que me leva a um outro assunto. Primeiro é isso, a contextualização desse vlog, que na minha cabeça, eu não comecei a editar ele ainda, mas na minha cabeça ele tá todo confuso, porque eu gravei umas coisas na praia, eu gravei umas coisas aqui quando eu voltei, eu fiz uma abertura pra ele no fim de semana quando eu voltei a me sentir melhor e tal, eu fiz algumas coisas diferentes que eu achei legais. Ao longo dos últimos dias, algumas coisas boas aconteceram também, que eu também gravei pra colocar no vlog. Mas eu não sei, eu tô achando que ele talvez fique um pouco confuso. Ou não, pode ser que seja só na minha cabeça mesmo e na hora de editar pareça mais organizado. Agora, um outro aspecto, tanto da contextualização do vlog, quanto, enfim, desses assuntos que eu acabei de abordar, desses outros assuntos, é que eu tô muito cansada. Eu não sei você, mas eu estou exausta. Eu tenho falado isso pros meus amigos, pra minha mãe, pra minha analista. Eu até vou contar um negócio que eu contei pra minha analista essa semana, que nunca tinha acontecido isso comigo. Eu sonhei que eu tava dormindo. Você já sonhou que tava dormindo? Porque aí pode ser que aconteça com outra pessoa também, né? Mas comigo nunca tinha acontecido. Eu tava tão exausta esses dias que eu sonhei que... Eu tenho um crush famoso, que eu não vou falar quem é. Talvez eu fale, não é um problema, mas eu tenho um crush que é um ator famoso. E aí eu sonhei que eu tava meio que namorando com ele, assim, meio de rolo com ele. E aí a gente tava sentado num sofá, olha o nível de exposição que eu tô fazendo na internet. Mas foda-se, né? Quem que se importa? A gente tava no meu sonho, assim, num sofá, e ele super amoroso comigo, super apaixonado e tal. E eu pensando assim, ai, querido, eu tô muito cansada, eu tô com muito sono, eu vou ali dormir, tá? E deitei no mesmo sofá que a gente tava e dormi por horas e horas e descansei. E dentro do meu sonho eu acordei super descansada. E aí sim eu fui viver uma situação social com várias pessoas que estavam. Era como se a gente estivesse num ambiente, assim, de uma festa, alguma confra, alguma coisa nesse sentido. Com alguns conhecidos meus e tudo mais. E aí eu lembro que no sonho eu acordei descansada daquele sono que eu tinha dormido. E no dia seguinte eu sonhei a mesma coisa de novo. Não com o meu crush, mas com outra pessoa, com amigos, assim. Eu tava com outras pessoas conhecidas, numa situação bem parecida. E falei, ai gente, desculpa, eu tô com muito sono, eu vou ali dormir um pouquinho. Eu dormi de novo dentro do meu sono, do meu sonho. E acordei desse sono, e aí sim, descansada, eu fui viver a vida e tal. Então, pensando friamente sobre isso, eu acho que talvez o meu inconsciente estivesse passando uma mensagem pra mim de que eu realmente precisava descansar um pouco. E eu tô tentando fazer isso. Isso se conecta com o que eu falei no começo sobre os vídeos, né? De publicar um vídeo ou 2 vídeos na semana. Porque, gente, fazer vídeo dá trabalho? Parece que não, mas dá bastante trabalho. Você tem que montar um cenário, um roteiro, você tem que se arrumar, você tem que separar um tempo. Pode ser que dê muito certo a gravação e também pode ser que dê errado. E aí você precisa do dobro de tempo para poder gravar um vídeo que inicialmente tomaria, sei lá, meia hora. Mas aí no final das contas toma 1 hora.
Aí nunca é 1 hora certinho, aí vai pra 1 hora e meia. É quando você vê, passou um tempão da sua agenda que você não tinha planejado para aquela tarefa. Você tem outras coisas também para fazer que estão ficando de lado, mas que você vai ter que fazer em algum outro momento. E eu sou inteiramente responsável por tudo que acontece na minha vida, pelo meu trabalho, pela minha casa, pela limpeza da minha casa, pela minha comida, pelo meu lazer, por tudo. Todo mundo é, né, no fim das contas, responsável pela sua própria vida. Todo mundo tem que dar conta meio que das mesmas coisas. Eu tenho até bastante flexibilidade no meu trabalho, eu trabalho em casa, o que é muito bom, me economiza bastante tempo de trânsito, além de algumas outras coisas. Não entenda como uma reclamação, tá? Eu não tô me lamentando por isso. Eu só tô constatando que a gente, todo mundo tem 1 milhão de coisas pra fazer no seu dia. E essa tarefa de gravar vídeos longos, leva bastante tempo e tem um esforço, tem um cansaço também envolvidos, embora a gente goste de fazer. E aí eu não tava conseguindo fazer, não tanto pelo tempo essa semana, apesar do cansaço, mas por aqueles outros motivos que eu falei, de não tá muito legal, não consegui organizar meus pensamentos num discurso coerente aqui pra compartilhar alguma coisa boa. E aí a gente ficou sem vídeo, mas eu continuei cansada nos últimos dias, e um cansaço existencial. Eu vou tentar achar aquela descrição que alguém espalhou na internet do cansaço físico, monetário, espiritual, existencial, filosófico. Eu tô com todo tipo de cansaço que você possa imaginar. E eu tenho uma leve desconfiança de que não sou só eu que estou cansada. Tanto que hoje eu peguei o Sociedade do Cansaço pra dar uma relida. Eu não sei se eu vou conseguir reler o livro, porque dá pra ver aqui a pilha de livros que eu separei, que eu quero ler, que eu tenho a intenção de ler nos próximos dias. E eu não tô conseguindo avançar muito nela, então também não sei se eu vou conseguir reler a Sociedade do Cansaço. Eu li esse livro em 2024, ele é realmente muito bom. E eu lembro que ele fala, em geral, puxando aqui da minha memória, que a gente tá num cansaço coletivo porque a gente virou vilão de si mesmo, né? A gente virou o nosso próprio carrasco, assim. Na sociedade punitiva do Foucault, você tinha os limites muito bem estabelecidos do que você podia ou não podia, devia ou não devia fazer. E essa sociedade tinha os males da sua época, obviamente, né? Mas em algum momento a gente inverteu isso para uma sociedade mais liberal, em que você é tanto o acusado, o réu, como o juiz e o carrasco de si mesmo. Então você é a pessoa que vai ser cobrada, você é a pessoa que vai definir a sua sentença e você é a pessoa que vai aplicar a sua própria sentença em si mesmo. E aí os limites do trabalho e do lazer se perdem. Isso se aplica na minha vida em particular, porque eu trabalho na minha casa, eu faço meus próprios horários, eu trabalho muito no WhatsApp, então não tem limite de quando chega mensagem pra mim ou quando eu vou responder uma mensagem, uma demanda. É durante a semana, é no fim de semana. Durante a semana eu tenho mais flexibilidade, mas no fim de semana também acontece de precisarem de mim e eu ter disponibilidade de atender uma demanda que surgir de última hora. Tudo isso, no fim das contas, me beneficia, mas também tem um custo, né? Tem um peso para nós. E aqui é óbvio, né, que eu tô falando de mim, porque eu tô no meu canal, dando exemplos da minha vida, mas não é só sobre mim. Tanto que o livro explica que é um fenômeno coletivo que tá acontecendo com a gente. Esse discurso meritocrático de que quanto mais você correr atrás, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se doar, quanto mais você trabalhar, quanto mais você sofrer e se entregar às coisas e for ambicioso e tal, mais perto do sucesso você vai estar e mais você vai conseguir. Que a gente sabe que nem sempre é verdade, né? É verdade para alguns, mas não é verdade para todos. Quanto mais a gente fizer isso, mais cansado a gente tende a ficar. E não tem uma solução para isso, assim. Eu mesma não vim propor uma solução. Acho que nem o próprio Byung-Chul Han, que eu me lembre da leitura, não consegue propor muito. Se eu reler, depois eu volto com novas impressões.
mas eu também certamente não tenho uma solução para propor. Eu só queria compartilhar aqui um pouco disso que está acontecendo comigo, já que a minha ideia ao fazer esses vlogs é justamente essa, é partilhar algumas partes da minha vida que podem se conectar com alguém, com o que outras pessoas estão vivendo, pra gente se sentir um pouco menos só nessas nossas vivências. Então, se você também tá se sentindo muito cansada, pode compartilhar comigo se você quiser. Agora eu vou calar minha boca, porque eu já falei muito mais do que eu tava planejando. Acho que esse vlog vai até encerrar um pouco antes do que eu tinha previsto. Vou jantar, vou tomar um banho, vou colocar uma meia bem quentinha, porque tá muito frio em São Paulo. E volto daqui a pouco. Tô saindo de casa pra ir pra oficina de escrita lá no Sesc. E hoje é um dia que eu tô esperando há muito tempo, porque a gente vai conversar com a Silvana Tavano, que é autora de Ressuscitar Mamutes. Foi o segundo livro que eu li esse ano, eu acho, mas foi meu primeiro favorito. Eu amei esse livro. Aí eu dei o meu exemplar pra minha mãe e comprei um outro autografado lá na Livraria da Vila, mas mesmo assim eu vou levar pra ela autografar pra mim, talvez colocar meu nome. E eu comprei pra minha mãe esse outro da capa azul aqui, que também é da Silvana, porque depois que a minha mãe leu Ressuscitar Mamutes, ela queria muito ler o outro livro. Eu vou levar também pra ela autografar. Mas aí eu pensei, por que eu não comprei um pra mim também? Então eu acho que eu vou tentar passar na livraria antes de ir pro Sesc e talvez pegar um desse pra mim. Ele se chama O Último Sábado de Julho, Amanhece Quieto. E aí eu já aproveito e peço pra Silvana autografar também esse junto. Não sei se vai dar tempo, tenho que fazer minhas contas e tenho que sair rápido de casa. Mas eu vim compartilhar aqui porque é um dia que eu tô esperando há muitos meses. Vou assim, tô até combinando um pouco com a capa do livro. Mas eu não tinha me dado conta de como o tempo era um tema que sempre me provocou até a pandemia, porque na pandemia realmente eu ficava muito intrigada de sentir o tempo de uma forma tão diferente. Acho que todos nós sentimos o tempo de um jeito muito diferente, né? Porque às vezes parecia que um estava parado lá fora e estava dentro do apartamento, e às vezes parecia que estava aquela paradeira no apartamento e tudo acontecendo num ritmo frenético no mundo lá fora. Então, era praticamente a teoria do Einstein que a gente estava vivendo diariamente, né? Você está no trem, né? Lá fora a vida e você está parado, né? Ou você está lá fora e o trem passa. Então, você está sempre tem um tempo relativo que acontece o tempo todo, né? Bom dia! Agora são aproximadamente 6h10 da manhã. Já tomei o Puran e vou tomar esse outro remédio aqui que eu tô tomando no mesmo esquema, em jejum também. Uns 15 minutinhos depois do outro. Esse é pro estômago. E que frio é esse, gente? Que tá fazendo em São Paulo? Eu sei que você sabe que tá frio aqui, mas minha Nossa Senhora. Nos últimos dias eu não tenho mostrado, não tenho filmado aqui de manhã cedo, porque eu não tô conseguindo mesmo levantar cedo. Eu acho que é uma mistura de várias coisas. Uma temperatura baixíssima que tá fazendo aqui e a quebra de alguns hábitos meus. Não tem aquela coisa de hábito angular, uma coisa que você faz que chama todas as outras? Eu já vi falar sobre isso e talvez tenha acontecido isso comigo nos últimos dias, mas hoje eu consegui levantar cedo e despertei naturalmente, sabe? Hoje eu tenho alguns compromissos e, vou atualizar as últimas leituras que eu tô fazendo. Eu já postei aqui no vídeo, né, que eu tô lendo A Hora da Estrela, da Clarice. E eu sei que esse livro, ele é curto e, apesar dele ser um livro mais denso, né, com uma história mais profunda, dá pra você ler ele num dia só, porque ele é bem curtinho, mas eu não consegui. Eu tô lendo ele aos pouquinhos. Tô digerindo cada palavra, tô fazendo aquilo que eu faço, sabe? De ficar analisando as coisas, tô marcando as coisas que me chamam a atenção, escrevendo nele. É um livro que eu acho que eu vou ler várias vezes ao longo da vida. Acho que como todo mundo que gosta dele. Eu tô gostando bastante, eu tô na metade. 100 Anos de Solidão, eu não vou terminar a tempo da oficina. A oficina acaba amanhã.
Ai, eu tô tão triste que vai acabar, eu vou sentir tanta saudade. Mas eu vou ter... Ai, acho que a gente vai ter tempo de reassistir algumas aulas, pelo menos. As discussões lá no Telegram vão acabar, mas os conteúdos em vídeo ainda vão continuar pra gente aproveitar. Eu tô na página 337. Faltam 110 páginas. Até amanhã eu não vou conseguir terminar. Mas eu vou adiantar o que eu puder agora pela manhã. E eu tô lendo também, que eu tinha falado no último vídeo, o antes e depois da Alba de Céspedes. Na verdade, tô lendo não, eu parei na parte que eu mostrei no vlog anterior. Só que é um livro que eu tava gostando bastante, eu quero voltar. Eu tava dando 4 estrelas pra ele na hora que eu parei, o que é uma nota boa, não é uma nota ruim. Mas não é aquele livro que eu tava super presa nele, igual eu fiquei na Hora da Estrela, igual eu fiquei no 100 Anos de Solidão. E aí, como eu queria terminar a Hora da Estrela e como eu tinha a meta, eu resolvi pausar ele um pouco. Não sei se eu vou voltar desde o começo ou retomar de onde eu parei, mas eu vou ler ele com certeza. E volto com as minhas impressões. Se eu mudo essa quantidade de estrelas ou não, mas é um livro que eu tava achando bem bom também. E o tema dele sempre volta na minha cabeça, sabe? Isso que eu acho que talvez é o que mais faça um livro, a gente considerar, né, um livro bom. O fato de a gente parar de ler ou pausar a leitura e ele continuar voltando na nossa mente. Talvez esse seja um bom indicativo, se a gente gosta de um livro, né, ou não. Então essas são as minhas leituras atuais. Depois tem uma pequena pilha ali atrás também para ler. Agora eu vou tomar meu remédio e vou fazer meu café daqui a pouquinho. Bom dia para nós! Acabei de voltar da academia. Na verdade, eu fui na academia e fui almoçar, comi aqui embaixo e voltei pra casa. Eu fiquei com vergonha de gravar na academia porque tinha mais gente. Provavelmente eu nunca vou gravar nada lá falando. Mas eu fui, eu fiquei tão feliz que depois de mais de 6 meses sem poder ir, quando você não vai porque você não quer, porque você tá, né, com preguiça, é uma coisa. É bom também quando você consegue superar a preguiça e começar. Mas eu tava incapacitada, né? Por causa da tireoide. E aí eu tava bem frustrada com isso. Depois que eu operei, que eu fui liberada pra voltar pros treinos, eu passei por esse período de procrastinação, assim, de tipo, eu vou ter que começar do zero e tal. Eu tava com a expectativa bem baixa, porque eu achei que eu não fosse conseguir fazer todos os exercícios, nem botar peso em nada. Eu fui preparada pra fazer uma fisioterapia. E aí o personal me passou um treino de adaptação com pouco peso, assim, uma baixa intensidade, mas eu consegui fazer tudo. Aí eu fiquei bem feliz, fiquei orgulhosa de mim, porque eu consegui fazer todos os exercícios. Eu fiz um exercício novo, que é um abdominal na máquina, que eu nunca tinha feito. E parece uma coisa muito boba, né, pequena, mas... sei lá. É um ambiente novo pra mim, por mais que eu tenha frequentado várias vezes ao longo da vida, é sempre uma coisa nova, assim, que eu descubro, e aí eu fico meio assim, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de me sentir à vontade como iniciante nas coisas. Mas então foi legal ter ido e ter conseguido fazer, e ter conseguido fazer coisas novas, e vou continuar indo. Não sei se amanhã, porque hoje é sexta-feira, mas amanhã eu acho que dá sim. Amanhã eu tenho a aula da oficina, a última aula, e por enquanto não tenho nenhum compromisso, então talvez eu já consiga fazer um próximo treino no sábado mesmo. Vou continuar compartilhando aqui, só não vou falar, eu vou ficar gravando na academia porque eu fico com vergonha das pessoas. A gente olhar para nossa família, para as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, que carregam também um pouco da Úrsula, do Melquiades, do José Arcádio, dos Aurelianos. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques coloca a gente aqui diante de personagens bem estereotipados
para que a gente consiga ver melhor as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos. Bom dia! Agora são 7 da manhã, mais uma segunda-feira cinza e extremamente barulhenta em São Paulo, quem diria. Mas eu já tô aqui no meu cantinho favorito da casa, esperando da hora de tomar meu café da manhã. Cara, não é lindo isso aqui? Ai, eu acho tão lindo esse cantinho, essa luz, essa planta, a estante toda, eu amo muito. Enfim, não canso de ficar admirando a beleza disso aqui. Mas eu terminei de editar o vlog ontem à noite, eu vou postar ele daqui a pouco, então eu só vim gravar isso aqui pra poder me despedir. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Boa semana pra nós. Tchau, tchau!